Henker que vive duas vezes. Capítulo 131. Despertar, 1. Tradutor. HH Editor, HH. A conclusão do processo sucessório. Foi algo que Yon-woo teve que terminar. Porque era como se fosse uma herança que seu irmão havia deixado para ele, junto com seu relógio de bolso. E era a prova de que seu irmão morava na torre. Yon-woo, que vivia para seu irmão mais novo, teve que levar isso adiante. No entanto, a existência da espécie dracônica era tão superior que definitivamente não era fácil herdar seu poder. Mesmo tendo terminado o tutorial com a maior pontuação e passado na sessão iniciante. Mesmo depois de ter conseguido um artefato com o nome de um deus. E porque o sucessor contratou feras lendárias. Mesmo que ele tenha treinado seu Mugong e configurado completamente seu circuito mágico. Não foi fácil de conseguir. Sempre esteve ao seu alcance, mas foi embora. Como se estivesse dizendo que um mero humano não teria permissão para usar seus poderes. Mas agora. Yon-woo tinha os grandes poderes das bestas lendárias do Deus Sabre. Como se tivesse encontrado seu lar. Os poderes das 4 bestas lendárias que flutuavam no ar foram domesticados por Yon-woo, com o título de sucessor da besta lendária. A proficiência da espada vampírica de Bathory foi totalmente ativada com o circuito mágico e absorveu as energias. A quantia foi tão imensa que encheu completamente o circuito mágico. Não, na verdade, transbordou. E o poder mágico restante foi absorvido em outros lugares. Entrou profundamente em seus ossos, e tornou-se firme o suficiente para afastar a maioria dos artefatos. Entrou em suas células para despertar suas artérias e veias dracônicas. Tudo em seu corpo foi esmagado e refeito. E ao mesmo tempo, a torre instável da qual Shannon falou desmoronou e, em seu lugar, havia uma base sólida. Então, quando tudo estava empilhado, quando todos passaram pelo portal e chegaram ao chão, Yon-woo sentiu algo formigar por todo o seu corpo. Foi como se ele percebesse e visse um novo mundo. Do peito ao pescoço, escamas azuis cintilantes cobriam seu corpo e produziam um som agradável. Era a escala dracônica. Você despertou com sucesso todo o fator do dragão. Seu despertar está completo. Suas propriedades foram alteradas com sucesso. A característica, Diamond Physique, foi alterada para Draconic Bari. Você realizou um grande feito. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 10.000 karma. Você ganhou 15.000 karma adicionais. Sua condição foi alterada de corpo incompleto do dragão para corpo dracônico completo. Você ganhou autoridade para visualizar o relatório aplicável da espécie dracônica. O relatório dos dragões bloqueado foi parcialmente desbloqueado. O conhecimento dos dragões bloqueado foi parcialmente desbloqueado. A autoridade dos dragões bloqueada foi parcialmente desbloqueada. A característica Diamond Physique foi alterada para Draconic Bari. Característica: corpo dracônico. Resumo: o antigo dragão Calatus achou uma pena que uma espécie tão grande quanto deuses e demônios desaparecesse como as espécies gigantes. Então, antes de fechar os olhos, ele deixou tudo o que tinha como herança e esperou que a grandeza de sua espécie se espalhasse por toda parte. E esse feito foi entregue a um novo herdeiro, e uma flor extravagante nasceu novamente. A graça e bênção do grande dragão antigo mostrarão a grandeza da espécie dracônica na mente e no corpo. Território do dragão. Dependendo da qualificação, você pode distribuir, Vina, de acordo com uma determinada extensão de território. Conhecimento do dragão. De acordo com a qualificação, você pode abrir um sistema de conhecimento, Hawkma. Autoridade do dragão. De acordo com a qualificação, você pode abrir o poder da verdade, Kater. Suoshi. Não apenas o corpo de Yon-woo era diferente, sua alma havia crescido e ele podia sentir que o mundo ao seu redor havia mudado. À medida que seu conhecimento aumentava pouco a pouco, ele podia prová-lo um pouco, mas era incomparável com agora. Se ele pudesse ver antes, agora ele sentia que poderia controlá-lo depois de alguma prática. Era o poder de estudar a verdade de tudo e de compreender. Essa foi a espécie dracônica. Embora tenha sido apenas uma diferença de alguns minutos, foi muito diferente de antes. Sua classificação havia mudado. Ele sentiu uma confiança avassaladora de que poderia fazer qualquer coisa. Esta deve ser a fonte do orgulho que todas as espécies dracônicas têm. Ele achava que eles mereciam pensar assim. E houve uma coisa que Yon-woo mais sentiu. Autoridade. Como ele possuía o corpo dracônico que recebeu a bênção do dragão antigo, ele agora era capaz de abrir as 8 autoridades. A autoridade dada a Yon-woo foi apenas no primeiro passo, mas ainda assim foi incrível. Yon-woo queria desesperadamente usá-lo. E quando ele estava indo para seu destino? É um novo sucessor, sobre o que aquela criança havia falado. Yon-woo ergueu a cabeça ao ouvir a voz que soou em sua cabeça. Era uma voz baixa e estrondosa. Foi uma voz que ele ouviu várias vezes no diário. Calatus. Os olhos de Yon-woo se arregalaram. O antigo dragão Calatus conheceu Jeong-woo através do dragão místico e deixou tudo para ele antes de fechar os olhos. Com a vontade de espalhar a grandeza da espécie dracônica por toda parte. Mas não foi isso. Aqui, eu estarei esperando, até você vir me encontrar. Antes que Yon-woo encontrasse uma maneira de responder,
A voz de Calatus desapareceu e foi cortada. Ele rapidamente procurou uma maneira de se reconectar com Calatus em seu cérebro. Mas mesmo com suas habilidades de raciocínio mais rápidas com seu corpo dracônico, ele não conseguia pensar em nenhum. Ele voltou ao seu tempo normal no campo de batalha que havia desacelerado por causa do seu despertar. Ruídos e gritos e o caótico campo de batalha entraram em sua visão. Com uma nova mensagem. Você completou a missão oculta, segundo teste do Void Dragon. Você foi recompensado com Bead of Abyss, Wrath of the Void Dragon e Nest of the Void Dragon. Como ele absorveu o poder mágico do Deus Sabre junto com o poder das bestas lendárias, a missão provavelmente o aceitou como seu fim. Não, mesmo que não tivesse feito isso, ele havia preparado tudo. Ele pensou que o dragão do vazio provavelmente ficaria satisfeito também. No entanto, Yon-Wu não planejava terminar aqui. Então ele queria encontrar mais almas para adicionar à sua coleção. As almas dos altos escalões. Era um material que seria usado de muitas maneiras. Obrigado, mestre, realmente. Ele pôde ouvir momentaneamente a voz de Shirp, que estava dormindo. Depois que Yon-Wu lhe disse que veria algo ainda mais interessante se esperasse um pouco, ele rapidamente olhou em volta. O primeiro objetivo era pegar o Deus Sabre. Agora tenho que tentar o próximo cara. Com seus sentidos, ele poderia dizer rapidamente o que estava acontecendo. Usando os sentidos que seu corpo dracônico lhe deu, seu sentido poderia chegar mais longe e mais detalhadamente do que outras pessoas poderiam. Há muitos caras para chegar aqui. Yon-Wu sorriu tanto que seus caninos apareceram. Era um lugar com rankers altos e os jogadores mais superiores. Era o melhor lugar para ele reunir almas. Também, os campos de batalha eram como o quintal de Yon-Wu. Foi o melhor palco em que ele poderia se apresentar. Caim. Ele estava planejando usar completamente o nome que recebeu na Terra. Seu circuito mágico liberou calor como se fosse uma loucura. Circulou freneticamente dando poder ao seu corpo. Seguindo suas costas, asas feitas de fogo misturadas com fogo sagrado envolveram seu corpo. E puxando Vigrid lentamente, ele foi capaz de aumentar o território de seus sentidos. Ele podia sentir toda a base de Cheongvado. Estava claro para ele como uma imagem. E no meio disso, ele rapidamente encontrou seu alvo. Encontrei você. Felizmente, ele estava por perto. Yon-Wu seguiu nessa direção sem qualquer hesitação. Para onde estava sua segunda presa, Leonte? Como se um meteoro estivesse caindo, a rainha do verão pousou na base de Cheongvado e sacudiu o chão. E as presenças que a seguiam agitaram o ar. Era uma aura extrema. A presença de uma espécie dracônica era ótima. E atingiu um medo oculto dentro do instinto. Os jogadores fracos não aguentaram Dragon Fear e caíram no chão vomitando sangue. Até as pessoas qualificadas foram afetadas. Na melhor das hipóteses, os semi-rankers conseguiram aguentar. Mas foi demais para outros superarem Dragon Fear. E a rainha do verão não parou por aí. Ela inclinou a cabeça para trás e abriu a boca, e um novo poder que era tão assustador quanto o medo do dragão se revelou. Respiração. Hellfire voou sobre tudo no horizonte. De onde a rainha do verão estava para a direção oposta da base de Cheongvado, onde Bref tocou. Apagou tudo em seu caminho. Nisso, os classificadores foram incluídos. Eles não conseguiram nem revidar. Em meio a essa cena unilateral, desta aura colossal contra a qual ninguém na torre poderia lutar além de Alforone. Red Dragon e Cheongvado, todos os jogadores foram completamente pressionados. Era tão inacreditável que era questionável se isso era realmente possível. Especialmente os membros do Cheongvado tiveram que tremer de medo que estava crescendo em seus corações. Eles viverão a vida inteira pelas artes marciais. Então não desmoronaram facilmente ao encontrar um oponente forte. Mas por causa disso, o muro da Rainha do Verão os fez desmoronar ainda mais. Eles sentiram que não importa o quanto treinassem, eles nunca iriam alcançá-los. Desespero e desesperança crivaram seus cérebros. O sentimento de perda se espalhou por Cheongvado. Verão Queen, sua vadia, você ousa. Sword God percebeu os sentimentos de seus subordinados e soltou extrema raiva. Ele havia perdido o poder das bestas lendárias assim, então ele já estava com raiva ao máximo. E ele iria pegar a pedra e a espada, mas não conseguiu levar a cabo seus planos. Como se não bastasse derramar óleo no fogo, ele não podia deixar a Rainha do Verão, que espalhava ainda mais o fogo, sozinha. O deus da espada pisou no ar ao seu redor e rapidamente chegou à cabeça da Rainha do Verão. Diante dele, suas 4 espadas rapidamente traçaram sua trajetória e criaram uma enorme explosão. O ar ao redor dele se despedaçou e a explosão ecoou, cobrindo a Rainha do Verão. E junto com isso, o deus da lança lançou sua lança. Criou uma enorme explosão e cortou o lado da Rainha do Verão. Foi uma nova habilidade que o deus da lança criou ao deixar a tribo. O deus do arco apontou sua flecha para o céu. Com a força de quando derrubou os 9 sóis, ele puxou o arco. E flechas de 9 cores diferentes apareceram e caíram como chuva. A chuva se dividiu em centenas de pedaços diferentes e formou uma grande rede de luz sob o céu. Em algum momento, pousou na cabeça da Rainha do Verão. Bum! Foi assim que começou o confronto entre Summer Queen e os 3 deuses marciais.